Olá, meus queridos, como vão vocês? É uma delícia vir aqui falar com vocês sobre os Beach Boys. Você sabe que é uma grande outra paixão da minha vida. Eu tenho um carinho muito grande pela banda, muito por causa, assim, dos Beatles, né? Todo livro que eu lia, documentários e tal, eu sempre falava dessa coisa com os Beach Boys e tudo mais. Eu acabei de assistir, eu assisti hoje cedo o documentário na Disney Plus, né, dos Beach Boys, maravilhoso. Tem as minhas críticas, vai ter spoilers. Então, se você não assistiu ainda o documentário e, e quer esperar para assistir o documentário para assistir, que depois você volta aqui e me dê o prazer da sua companhia, né? Mas eu não vou soltar muitos spoilers, não, eu só vou falar um pouco do documentário, né, da história dos Beach Boys e fazer um comparativo com outros documentários que a gente tem há anos e outros até recentes. Meu nome é João Moura, essa aqui é Beach Boys School, pelo menos por um dia. Vamos lá. Olá, meus queridos, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu que eu me lembro quando eu conheci os Beach Boys, foi no final dos anos 90, né? Eu me lembro de alguns amigos ingleses meus falarem que, pô, cara, você devia dar uma chance e tal. Eu me lembro que o Pet Sounds, que tá logo aqui atrás aqui, ele não foi um disco que me desceu logo de cara. Eu demorei algum tempo para poder ter talvez o conhecimento, a delicadeza, ter o coração aberto para ouvir alguma outra coisa sem ser os Beatles, porque da mesma forma que escutar os Beatles, estudar os Beatles me fez ter a Beatles School e tal, eu por muito tempo eu deixei de ouvir muita coisa que eu deveria ter ouvido, por exemplo, como Oasis, né, ali nos anos 90 e tal, eu estava muito ocupado sendo um Beatlemaníaco, né, cara, e tal, eu fui apreciar um pouco depois, né. Mas os Beach Boys, eu me lembro que a primeira vez, eu lembro que eu comprei uma revista Showbiz, alguma coisa assim, onde que contava a história dos Beach Boys, né? Eu achei aquele interessante, eu falei assim, nossa, cara, que loucura que foi. E lógico, meus queridos, a relação com os Beatles, né? Que é inevitável, de algumas formas, eu acho até um tanto quanto exagerada. É, é, parece, às vezes, uma forçação de barra, sabe? Parece que eles querem realmente conectar os Beach Boys aos Beatles, mas realmente houve sim essa conexão, uma conexão que está até hoje, né, cara? É muito fácil para um Beatlemaníaco ser fã dos Beach Boys e vice-versa. Né? Mas eu me lembro ali que eu assisti um documentário, hoje eu tenho ele em DVD. Esse documentário aqui eu assisti na GNT, e conta a história. É tipo um anthology, ele conta a história, então tem ali entrevistas com eles e eu acho que ele foi feito logo depois da morte do Carl Wilson, né? O qual eu vou falar daqui a pouquinho dele também, né? Então ali eu aprendi e tal, mas eu não era fácil. Onde eu cresci, que era Juiz de Fora, não era fácil achar discos dos Beach Boys, eu achava coletâneas. Então, os álbuns meus, e até o Pet Sounds, esse Pet Sounds aqui eu comprei na Europa, numa viagem que eu trouxe ele, né? Então, o que acontece? Quando eu tinha uma coletânea dos Beach Boys, eu me lembro de uma coletânea de 2001, deles, e tinha assim, umas 30 músicas, né? E você vê a diferença, né? Ou seja, o documentário aqui, a história dos Beach Boys, ela é aquele coisa do sonho americano, né? Eles era um pai que gostava de música, uma mãe que tocava muito bem o piano, só que era um pai extremamente abusivo, extremamente violento e tal. E tinha os três meninos, né? Que era o Brian, depois o Dennis e depois o Carl, né, cara? E como muito bem dito foi, o Mike Love ele fala em relação a que essa brutalidade que os meninos sofreram, que os três irmãos sofreram, ela apareceu em formas diferentes ao longo de suas vidas, né? As consequências, o reflexo dessa violência do pai. Em relação ao pai, ao Murray, eu achei que eles pegaram até leve nesse documentário. Outros documentários eles pegam muito mais pesado. O filme conta a história da Melinda com o Brian Wilson. Também mostra essa coisa, um pai abusivo, um pai que, de certa forma, tinha até ciúme do sucesso dos filhos, né? Mas, enfim, o que eu gostei do documentário foi muito legal ver o Bruce Johnston. Eu achei que o David Marks estava... Engraçado, ele fisicamente ele tá melhor agora do que ele estava há 11 anos atrás, quando eles fizeram a turnê de 50 anos, né? O qual eu rezei tanto para que eles viessem ao Brasil na época, mas enfim, né?
E o David Marcos está bem fisicamente, ele deu uma engordada, mas parecia que ele realmente ele tem alguma doença que agora eu não me lembro, né? E parece que ele está muito bem. O Al Jardine, grande companheiro do Brian Wilson, né? Tava ali também no documentário. O Mike Love, já bem velhinho, mas fisicamente muito forte e tal. E o Bruce Johnston. O Brian, eu já suspeitava. O Brian, ele fez um documentário muito bom chamado. ah, Porra, esqueci o nome. De 2019, Long Promised Road, né? E o Brian ali já bastante debilitado, mas gordinho, bom, então ele estava junto com o diretor do documentário, eles pegam um carro e enquanto eles contam a história dos Beach Boys, mas focada no Brian, eles pegam o carro e eles saem ali por Los Angeles. Então eles vão até Hawthorne, onde que eles nasceram ali e tal. E vai na casa, a antiga casa do Brian, vai na casa do Cal. Eu achei assim, eu vi que o Brian ficou tão nervoso em determinados locais, por exemplo, quando o cara leva ele até a casa do irmão dele, do Carl Wilson, que morreu lá em 98 de câncer, né? O Brian não quis nem descer do carro. Eu achei extremamente desnecessário fazer isso com ele, né? Mas a gente ficou sabendo aí, tem o que, um pouco mais de um mês e tal, que a Melinda, o grande amor da vida do Brian, ela faleceu de câncer e o Brian ficou sozinho. Sozinho, entre aspas. Ele tem duas filhas do primeiro casamento dele e ele tem uma penca de filhos adotados com a Melinda. O que eu acho, assim, quem sou eu para me meter? Mas eu acho que a Melinda também, com uma certa idade, ela não deveria ter adotado tanta criança assim, porque agora ela partiu e vai ficar tudo nas costas do Brian? Não vai. Semana passada saiu uma notícia na Rolling Stone e outros sites de músicas que vai ter uma intervenção na vida do Brian para que cuide do dinheiro dele e para que cuide dele. Por quê? Porque o Brian foi diagnosticado com demência, né? E Bruce Willis, né? O membro do Monty Python lá, o Terry Jones, né? E infelizmente eu acredito mesmo que a gente não vai ter o Brian por muito mais tempo. Uma outra coisa também que eu fiquei muito chocado foi no tapete vermelho, né? Um dia antes de entrar para Disney Plus, foram as famílias, foi todo mundo. Eu não vi ninguém da família do Dennis, eu não vi ninguém da família do Cal, fiquei com uma certa pena, né? Mas o Brian, ele não foi ele para tirar foto no meio do auditório, enquanto lá no palco estava o Al Jardine e o Mike Love sendo entrevistados. Alguém chega, eles falam com vocês, Brian Wilson. Então opa, não, mas ele chega no meio do auditório e lá ele fica sentado na cadeira de roda, muito fraquinho, muito abatido, com a carinha assim, né? Porque ele sempre foi gordinho, parece que caiu tudo e tal. Então eu falei, eu acho que não tinha necessidade nem dele ir, né? Mas enfim, né? A família que tem que saber, né? Então, como eu já suspeitava por ele ter feito esse documentário, ele não foi. Toda vez que o Brian Wilson apareceu neste documentário da Disney Plus, foi filmagens desse documentário aqui ou de algum outro documentário sobre os Beach Boys. Como é que era o nome desse documentário? Que eu queria falar com vocês: Endless Harmony. Endless Harmony. Se você conseguir colocar a mão nisso aí ou baixar, vocês vão gostar muito. Então, todas as imagens dele eram antigas, né? Era de no mínimo de 10 anos atrás, né? Por conta da reunião dos Beach Boys de 50 anos. Então eu já imaginava isso, então isso não me pegou de surpresa. Talvez pegue parte do público, né? Mas a mim não. É um documentário feito, em algumas partes ali eu vi que o próprio Bruce Johnston ele fala: eu sou o presidente do fã-clube do Brian Wilson, ele fala assim, né? Metaforicamente. Mas ele fala, mas os Beach Boys não eram apenas o Brian. Então, esse documentário eu já imaginava que o Mike Love ele procuraria uma forma de entrar na história e que as pessoas dessem o devido valor a ele. Concordo plenamente. O Mike Love ele atuou como um otário diversas vezes na história. No Rock and Roll Hall of Fame, nos anos 80, foi assim. Foi o mais baixo que eu acho que um cara poderia chegar. Depois vocês assistem aí pelo YouTube. Ele atrapalha o Brian, depois ele dá um discurso metendo pau nos Stones e nos Beatles. É ridículo. Ele se desculpou disso anos depois, mas foi ridículo, né? Uma outra coisa do documentário também que eu achei que eles não falaram muito do Carl Wilson. Porque eu estava esperando o seguinte, pelo amor de Deus, não fala só do Pet Sounds, não. Eu não aguento mais, eu já sei toda a história, eu sei, mas eu tô falando de mim, tá? Porque é necessário.
Tem um novo público que vai assistir isso aí. E as pessoas têm que saber como foi feito o Pet Sounds, como foi feita o Smile, né? Aliás, como não foi feito o Smile e tudo mais. Então, eu já estava esperando por isso aí, mas eu achava que eles iriam passar para aquele momento o surf do início dos anos 60. Eles são mais antigos que os Beatles, apesar de serem até mais novos alguns integrantes, mas ali em 61 eles já estavam gravando, né? Então, quando você chega ali em 63, eles estavam fazendo uma turnê pela Austrália, estava na Nova Zelândia. Quando é fevereiro de 64, eles falam, eles estavam indo na Nova Zelândia quando os Beatles chegam no Ed Sullivan. Eles chegam em Nova York, né? E ali mudou tudo, né? E veio uma inveja muito grande, um ciúmes muito grande dos Beach Boys para com os Beatles, né? Então eles contam isso de uma forma muito legal e tal. E depois eles mostram a relação de tentar um sucesso, né? Que foi a Get Around, que foi um sucesso logo depois de I Wanna Hold Your Hand, né? E, lógico, a audição, que eu fiquei agora muito satisfeito, porque eles passam pelas raízes deles, né? Principalmente ali os Four Freshmen. Eu não tinha como falar dos Beach Boys sem não falar dos Four Freshmen e de Chuck Berry. Então, é uma junção. Os Beach Boys é a junção de Four Freshmen, Chuck Berry e as ideias de Mike Love e Brian Wilson, né? Inspiradas a princípio no surf, mais tarde em carros, né? Em garotas e tudo mais. Mas quando eles ouvem Rubber Soul, é muito legal porque eles mostraram, eles pegam uma cena, e como eu tenho aqui, o Rubber Soul americano, né? Então tem I'm Looking Through You e I've Just Seen a Face no Rubber Soul americano. Não sei se vocês sabem disso. Se vocês sabem, desculpa eu repetir, né? Então eles removeram If I Needed Someone, removeram também Nowhere Man e também Drive My Car, né? E aí eles inseriram, e What Goes On também. E ali eles inseriram I've Just Seen a Face de um lado e It's Only Love do outro, né? O que fez com que o disco tivesse uma pegada folk, meio acústico e tal, o que impressionou muito eles, né? Eles não conheciam o Rubber Soul como a gente conhece, né? Introduzindo Drive My Car. Então, o Brian falou, eu preciso fazer uma coisa desse nível para cima, né? E assim veio o Pet Sounds. E é muito bacana e tal, mas conta a história também, eu achei bastante interessante, de como a Capitol sacaneou eles, né, cara? Achando que o Pet Sounds. E aí conta a história que eu adoro, é uma das histórias mais legais do rock, o Bruce Johnston sempre foi apaixonado pela Inglaterra, né? Ele entra no lugar do Brian nos shows, mas ele canta, ele faz vocais também em California Girls, né? E aí o que acontece? O Bruce Johnston vai para a Inglaterra e lá o maior fã dos Beach Boys da história, que era o Keith Moon, baterista do The Who, ele vai ser o Cicerone lá do Bruce Johnston, leva ele aqui, leva ele lá e tal, 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 e acaba levando ele num apartamento onde estava tendo uma festa e o John e o Paul estavam lá, né? E eles queriam ouvir o Pet Sounds, né? E dizem que depois que o John e o Paul ouviram o Pet Sounds, o Paul correu e fez Here, There and Everywhere, porque tem o Revolver no meio do Pet Sounds e Sgt. Pepper, né, e tal, né? Só que aí o Brian, ele ficou louco, porque logo no final de 66, ele já escuta Strawberry Fields Forever, Penny Lane, ele fala, pô, né? Mas eles já me superaram ali, mal ele sabia que em 67 viria o Sgt. Pepper, então vem o Sgt. Pepper. E o Brian decidiu, falou assim, eu tenho que fazer uma coisa melhor do que isso. E aí, meus queridos, é uma coisa que, para você que é mais novo, para você que não conhece a história, o Brian Wilson, ele foi colocado como o gênio da música pelo Derek Taylor, que era o assessor de imprensa do Brian Epstein com os Beatles, e mais tarde ele seria assessor de imprensa na época da Apple, dos Beatles, ali em 68, porque ele tem uma briga com o Brian Epstein, e ele vai embora para os Estados Unidos, e com a família dele, com a esposa, uma porrada de filho, e lá ele passa a ser assessor dos Beach Boys, né? Então ele é um cara muito sagaz e tal, então ele lança isso na mídia. O Brian Wilson é um gênio, né, e tal. Então, mas o Brian realmente ele era um ser, ele é ainda. Porque ele é Lennon, McCartney e Harrison em relação à composição, e ele também é George Martin. Ele é os Beatles e o George Martin numa pessoa só. Você pode até falar, porra, mas o restante dos meninos. Neste ponto, Pat Sound e do Smile, os Beach Boys eram uma banda de turnê e tremendos vocalistas. Mas nem tocar em seus álbuns eles estavam tocando mais, porque ficou acordado o seguinte: a gente sai em turnê, né? Porque o Brian ele tem um ataque de pânico dentro de um voo em 1964. Ele fala com os meninos: eu não quero mais viajar, não quero fazer turnê não é para mim. Eu quero criar as músicas, né, e tal. Então vocês saem em turnê para os meninos ganhar o dinheiro deles, né? E ele ganhava com os copyrights. Então, vocês saem em turnê e eu faço as músicas. Quando vocês voltarem, eu só tenho que colocar os vocais. E foi assim em diversos discos, como
Summer Days and Summer Nights, e o próprio Pet Sounds, e mais tarde o Smile. Mas aí começa a ter um atrito dentro do grupo, né? O Mike Love, que era primo do Carl, do Brian, do Dennis, ele começa a falar, né? Você tá fudendo com a fórmula, né, cara? Nossa fórmula de sucesso é essa, vamos ficar nela. Mas o Brian já, influenciado pelos Beatles e mais por drogas, infelizmente, ele já estava em outro patamar, né? E o Smile dá errado, né? Ninguém gosta do Smile e ele mesmo se perde um pouco na produção, na composição ali com o Van Dyke Parks, né? Nas letras e tal. E aí o Smile é engavetado e aí acaba o Brian Wilson. Ele acaba, né? E aí os meninos eles têm que agir, né, para os próximos álbuns, né? Mas álbuns competentes, como 2020, como também o Friends, que eu gosto muito, o Wild Honey, né? Eles acabaram aproveitando as faixas do Smile, fizeram o Smile Smile, né? E eles chegam em 1970 com um dos discos que eu acho que é um dos. Ele está sempre nas listas dos 500 melhores discos, que é o Sunflower, né? E depois veio o Surf's Up. Mas aí eles tiveram que se reinventar, e isso é muito interessante, eles contando. Houve a necessidade, tipo assim, cara, vamos largar até esse nome Beach Boys, né? Porque eles estavam fazendo shows por um cachê mínimo, né, cara? Ninguém se interessava mais por eles, né? E, e o que acontece é que eles gravavam e tem uma história do álbum de 72, se eu não me engano, chamado Call and the Passions, So Tough, que, porra, eles trabalharam ali e aí eles decidiram trazer sangue novo pra banda, né? O Bruce Johnston acaba ficando meio puto com eles e cai fora, né? Por muito tempo, ele só voltaria no final da década de 70 a integrar os Beach Boys, né? E aí eles chamam uma banda que tinha acabado da África do Sul, que tinha o Blondie Chaplin, que tocou muito com os Rolling Stones, né? Em turnês assim modernas dos Rolling Stones, o Blondie Chaplin, e junto com ele um cara chamado Ricky Fataar, que era multi-instrumentista. E ele poderia tocar a bateria porque o Dennis Wilson, uma fúria alcoólica lá, ele machuca a mão, ele fica incapacitado de tocar, né? Então era necessário alguém que fizesse um montão de coisa. Então, e o Rick Fatar, para nós bitomaníacos, ele é o Stig O'Hara dos Ruttles, né, cara? Ele que faz o George nos Ruttles, né, do filme dos Ruttles, caso você não tenha visto ainda. E ele passa a integrar os Beach Boys. Então eles gravam ali o Carl and the Passion, So Tough. E aí a gravadora, cara, para fuder com eles, o que que faz? Na hora que eles vão lançar o disco, eles colocam junto o Pet Sounds, como se fosse um disco duplo na época, né, cara? Então ninguém escutou o trabalho novo deles. Aí eles decidem ir embora pra Holanda. Aí isso não é colocado no documentário. Eu falei, pô, isso é legal, cara. Então eles vão pra Holanda, todo mundo leva até o Brian e tal, e lá eles gravam o meu álbum predileto, que é o Holland, né? E depois não vende, né? Todos os álbuns muito bons, mas ninguém tinha mais interesse, né? Era outra época, veio a guerra do Vietnã e tal. Ninguém queria ficar falando de surf, de coisa assim. Mas eles não estavam mais, esse é o grande problema, né? Então, assim, aí tem um período de uma volta do Brian, porque a Capitol começa a lançar esse The Best of, or Greatest Hits, e vende pra cacete, né? Então aí eles, infelizmente, eles aceitam virar uma banda de jukebox, né? Eles aceitam, ok, vocês querem escutar Fun Fun Fun, I Get Around, Surfer USA, Surfer Safari, pelo resto da vida. Eles precisavam de dinheiro. E aí eles fechavam estádios, meus queridos. Então, dinheiro não foi um problema para eles, né? E, então, ou seja, o documentário ele não aborda como o Dennis morreu, foi desnecessário para eles, tudo bem. Como o Carl morreu, foi desnecessário, tudo bem, pá. Mas eu acho que é interessante, eles mostram que o Dennis e o Carl, eles passaram a compor e passaram a ser produtores extremamente competentes. Mas o grande trabalho deles não foi mencionado, a não ser Forever, né? Eles mal falaram que é o Carl Wilson cantando em God Only Knows, né? Não lembro se falaram, eu acho que não falaram, não. Mas enfim, o documentário vai e ele termina de uma forma muito abrupta, né? Ele não fala dos anos 80, né? Porque nós tivemos ali um último suspiro de uma música chamada Kokomo, que o Mike Love fez com um grupo de amigos e tal, e ela foi parar na trilha sonora de um filme do Tom Cruise e do Paul Newman chamado Cocktail. Fez muito sucesso ali no final dos anos 80. Então, Kokomo virou um sucesso, chegou no número um e tal, eles arrebentaram e não tinha nenhum envolvimento do Brian, né, cara? Eles também, lógico, eles não comentam muito aliás, nada do relacionamento do Brian com seu psiquiatra, sei lá, psicólogo, agora eu nem lembro, né, o Eugene. E eles não falam sobre isso e tal, e muito menos falam
dos melhores trabalhos que eles fizeram, que foi em 2012. Eles fizeram um álbum chamado That's Why God Made the Radio, que é lindo, é maravilhoso. É a volta deles cantando, é lindo. É um álbum assim, eu morro de paixão. Mas é como eu sempre falo, é muito pessoal, talvez você não goste, mas eu amo de paixão. Eu sou fã do Smile, assim, pra cacete. Eu fico escutando outtakes do Smile, só pra vocês terem uma ideia, né, cara? Então não conta dessa volta, que foi um sucesso muito grande, eles fizeram a turnê e tal. O que eles falam no final do documentário é do problema do Mike Love com o Brian, né? Porque o pai do Brian vende todo o catálogo que a Disney Plus colocou na legenda como coletânea. De onde que eles tiraram a palavra coletânea? É catálogo, porra, catálogo de músicas, igual da Northern Songs, era o dos Beach Boys, né? E o pai dele vende por US$ 700 mil lá atrás e tal, e ferrou. Então o Mike Love fala, ele ferrou com a vida dos filhos, com a vida do sobrinho e dos netos, né, cara? Porque ninguém teve direito àquilo ali. Por isso que os Beach Boys continuaram como uma banda de shows, né? Para poder ganhar dinheiro, né? E a outra parte, então o Mike Love fala, né? Ele falou assim: "Ah, a gente teve problemas por conta disso, mas esses problemas foram há muito tempo, meus queridos, não foi de agora. A gente teve muito problema em relação a isso e a gente não se vê mais como eu queria, né? Mas eu gostaria de dizer que eu o amo. E eu achei muito genuíno. Muita gente odeia o Mike Love, tô nem aí. Eu achei genuíno, ele falou mesmo e tal. E no final do documentário, eles não abordam o seguinte: eu acho que eles não quiseram abordar, porque por que que os Beach Boys pararam de fazer shows em 2013? Eles tinham, meus queridos, uma convites do Japão, da Austrália, aqui do Brasil, para vir a banda toda. Eles tinham uma banda que mesclava a banda do Mike Love com a banda do Brian Wilson. Eles mesclaram, era uma puta de uma banda. Eu tenho um disco ao vivo duplo, é maravilhoso e tal. Mas o Mike Love, ele via que a saúde do Brian não era, nunca foi muito boa, né? E o Brian, ele tinha as pessoas, liderado pela Melinda, que faleceu agora, a esposa dele, tinha pessoas que protegiam ele, né? Então o que acontece é que o Mike Love, ele viu o seguinte: será que dá para confiar? Porque ele tinha a própria banda, que tinha, o Mike Love tem o direito do nome Beach Boys, apesar de ser só ele e o Bruce Johnston. O Al Jardine sempre ficou com a banda recente, né? Com a banda do Brian Wilson, né? Tanto é o Blondie Chaplin também, né? Mas a família do Carl e a família do Dennis, eles deram ao Mike Love, né, os descendentes, né, os filhos, né, do Carl, porque eu fui muito amigo por um tempo, tirar uma onda aqui agora, mas nada demais, mas eu fui muito amigo, ele deu uma desaparecida porque ele tem alguns probleminhas com substância. Eu fui muito amigo do filho mais velho do Dennis Wilson, do baterista. E a gente ficou muito amigo de Facebook, e acabou a gente batendo muito papo, né? Então ele me contava que a família Wilson, tirando do Brian, ela focava toda no Mike Love, né? E o Mike Love ainda dava uma grana para a família do Carl e para a família do Dennis, né? O Brian não fazia isso, né? Então o Mike Love parece que ali em 2013 ele falou o seguinte: bom, a gente já acabou a turnê, mas tem convite para tudo quanto é lugar ali. Mas eu tenho a minha banda, eu tenho alguns shows, não dá para ter duas bandas chamadas The Beach Boys, né? Isso pode causar algum problema, tal, tal, tal. Então aí eles passaram uns 10 anos sem se ver, foram se ver agora. Agora, cena mais linda para mim. Final. Eu vou dar um spoiler caso você não queira saber. No local onde que eles tiraram a foto, que eles estão naquele calhambeque com as pranchas em cima, que é a capa do primeiro disco deles. O fim do documentário são eles todos, inclusive o Brian, todos velhinhos sentados numa cadeira com a sombrinha, tomando água, suco, no mesmo lugar. Aquilo ali para mim é da mesma forma. Não sou um grande fã do vídeo de Now and Then, onde que quando os Beatles eles fazem a reverência deles e eles somem, ali foi a mesma coisa, a câmera vai em cima deles assim, com aquele desfiladeiro assim, né, cara, e a câmera vai embora em direção ao mar, assim. Pô, ali eu lembrei que os Beach Boys já acabaram há muito tempo e é muito triste, né, cara, porque tanta coisa a mais poderia, né, mas eu não me lembro qual deles falou uma coisa em relação aos Beatles que eu achei fantástico. Eles falaram assim: os Beatles, enquanto eles estiveram juntos, eles tinham uma meta em comum. Eles podiam brigar entre eles, mas eles tinham, talvez pela liderança do povo, falaram: nós vamos fazer o Get Back. Eu não quero fazer, mas vamos fazer. Mas eles faziam, vamos fazer o Magical Mystery Tour. Tá doido? Não, mas vamos fazer, eles faziam. E aí eles tinham algumas coisas que não davam certo, como o Magical Mystery Tour, mas eles tinham coisas que daria certo, como o vídeo de Hey Jude, ou White Album, ou Project Get Back.
né? Ou Abbey Road, vamos juntar, vamos fazer mais um disco melhor, vamos, aí fizeram Abbey Road, chama o George Martin e tal. Eles falam, os Beach Boys, eles não tinham isso, apesar de ser família, apesar de ser grandes amigos de infância, eles não tinham esse foco. Eu acho que talvez essa seja a grande diferença entre os Beach Boys e os Beatles. Não perca, assista, dê uma chance. E lógico, né? Pega uma coletânea no Spotify. Você, como Beatlemaníaco, eu tenho certeza absoluta que você não vai gostar. Tem gente que não gosta, eu já vi pessoas escrevendo aí para baixo, aí falando, eu tentei escutar os Beatles é muito melhor. Não, eu não estou falando que ninguém é melhor do que ninguém, não. Eu estou falando que você pode abrir uma janela para ter um prazer musical com outra banda, né? Quem se limita é município, meu querido. Um grande abraço para vocês, vocês se cuidem aí.